Olá, estamos começando o nosso programa APPTV de número 3. Seja muito bem-vindo. Então, a partir de agora, somos nós no mundo da propaganda. No programa de hoje, na estreia do quadro Profissão Publicitário, você vai conhecer o trabalho do profissional de fotografia publicitária e de tratamento de imagens. Vamos falar sobre a tabela referencial de preços para o interior, que está sendo editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo. Vamos também falar sobre a atuação e papel da APP na cidade de Araraquara, Franca, Ribeirão Preto e São Carlos. Vamos ver mais um pouco da repercussão e da nossa estreia do programa APPTV. E tem mais, Agenda Você no Meio, onde você vai saber o que há de melhor que está acontecendo no mercado e ainda as vagas de estágio e de emprego. E no quadro estagiário, a terceira etapa, os estudantes vão para mais um desafio, que é a sabatina com perguntas de conhecimentos gerais sobre propaganda. O programa APPTV já começou. Os segredos, a técnica, a paciência, o talento, tudo isso e mais um pouco para obter excelente qualidade na fotografia publicitária e no tratamento da imagem. Para falar sobre isso, estamos recebendo eles que entendem muito desse assunto, o Léo e o Cauê da Estúdio Luz. Muito bem-vindo ao nosso APPTV. Seja bem-vindo aqui, Léo. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Tá tudo bem? Tá, tudo em ordem. Então, tá bom. Cauê, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Imagina. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Então é isso mesmo, são esses ingredientes que fazem aí a diferença para um bom resultado na hora de obter a fotografia? Como você falou, muita paciência. Eu imagino. Hoje, acho que é o ingrediente mais importante da paciência. Hoje, o fotógrafo, ele virou um maestro, ele vai orquestrar várias pessoas, o iluminador, a produtora, o maquiador, um monte de gente. E o clique mesmo passou a ser o finalzinho da ação. E com isso você tem que ter hoje muito mais elaboração, pensar muito antes do que você vai fotografar, projetar, pensar. Na verdade, ter muita paciência. Agora a gente tem que estudar o objeto a ser fotografado para ir apresentar o resultado. Como é que isso é feito? Bom, hoje lá no estúdio a gente tem uma preocupação muito grande em estar planejando a fotografia. Então hoje, para que se tenha um bom tratamento de imagem, para que se tenha uma boa captura, você precisa planejar o que vai ser capturado. E você tem que conhecer aquele produto? Sim, com certeza. Bastante, para poder tirar dele muita coisa ali? Mas não só o produto, mas de que forma isso vai ser capturado, qual o ângulo certo, qual a perspectiva certa, que tipo de lente vai ser usada. Então tem essa história de ângulo certo mesmo, um melhor ângulo, tem mesmo isso, Léo? Sim, bastante. O da direita e da esquerda, um pouco mais virado, isso tem mesmo. Se você pensar em pessoas, você vai fazer teste de fotogenia, se você pensar em produto, você também vai fazer qual é o melhor ângulo desse produto, por onde que a pessoa vai olhar mais atentamente. Sim, na fotografia publicitária tudo é calculado. Tudo, né? Tudo. Agora, essa história de Deus ser fotogênico, o que eu quero dizer com isso? Quando diz, você é uma pessoa fotogênica. O que é bem esse ser fotogênico? Todo mundo tem um lado diferente do rosto, né? Um lado mais alto, um lado mais baixo, um olho um pouquinho torto de um lado. Então tem o lado fotogênico da pessoa. Todo mundo é fotogênico. Todo mundo é fotogênico. Então dá para dizer que você ou eu, todos somos. Porém, eu tenho um lado que eu fico, o meu olho da frente, esse olho aqui vai ficar na frente, ele vai ficar um pouquinho mais alto, esse um pouquinho menor porque ele está atrás. Isso é o teste de fotogenia. Qual é o teu melhor lado? Algumas pessoas têm mais ângulos bonitos, outras só têm um ângulo bonito. E qual a importância da luz, Cauê, nessa história toda para eu conseguir os efeitos que eu preciso? Bom, pensando em tratamento de imagem, isso é muito importante, porque a partir do momento que você depende de um aplicativo, de um software, você precisa entender de que forma essa luz se adequa a essa montagem, a forma que você vai recortar o objeto, a forma que você vai tratar esse objeto. Então é muito importante. Bom, para eu conseguir fazer isso eu tenho que saber o quê? Dominar o quê? Que programas? Bom, o Photoshop é o programa, né, básico popular, mas hoje, quando nós falamos em tratamento de imagem, não é apenas o aplicativo que a gente precisa conhecer todas as técnicas da fotografia para poder aplicar o aplicativo, para você poder conseguir, através das ferramentas do aplicativo, a maior excelência na montagem. No programa passado a gente entrevistou o Zepa, ele falou que os sites dele acontecem no chuveiro. Os seus aonde? No meu tempo também acontece. No chuveiro também, dá-lhe chuveiro, então. Empresa. E os seus, Léo?
A gente pesquisa muito, a gente Mas é um local que você fala onde você está aqui. Então, aí você fica pesquisando o dia inteiro, não sei o quê. Quando chega de noite em casa, a hora que você está deitando, parece que você está vivendo travesseiro, tudo aquilo. Então. O Léo é o travesseiro, muito bom. Bom, ele comentou de Ribeirão, mas vocês atendem as várias regiões, né? Sim, sim. Mercado de São Paulo, Rio de Janeiro. E agora com os nossos cursos a gente está atendendo o Brasil todo, né? Nossa, vocês estão... Aliás, vamos falar um pouquinho deles? Como são feitas as palestras, os cursos? Como que isso funciona? Bom, primeiro, esse curso ele surgiu da seguinte maneira. Havia uma grande curiosidade de nossos clientes em descobrir como nós fazíamos essas imagens. E nós começamos a apresentar para os clientes isso, de uma forma, uma palestra, uma coisa descontraída. Começou a dar muito certo que a gente se profissionalizou em ensinar. Então, hoje a gente ministra um curso, sexta, sábado e domingo. Deve ter muita gente curiosa também, não só profissionais da área, né? Não, sim, nós tivemos alunos que eram dentistas, médicos, muito interessante, psicólogos, é muito interessante. E eles acontecem como? Como eu posso saber que eles vão acontecer? Bom, no nosso site, né? www.estudioluz.com.br. Agora nós somos um grupo, na verdade, então lá na empresa nós temos um outro site que é www.grupoluz.com.br também. Nos dois endereços você encontra o calendário do curso. E cada semana nós estamos numa cidade, né? Isso que é bacana, no Brasil inteiro. Como vocês crescem e muda essa linguagem de fotografia, né? Assim como a publicidade, se você está no mercado de São Paulo, do Rio, isso muda também, não muda? Muito, muito. Isso vai ser um dia a gente só falar sobre mercados diferentes do interior e mercado de São Paulo. É bem diferente, muito né? Diferente, muito diferente. Até os detalhes de luz, de tudo, posição, isso tudo. A linguagem muda, a linguagem muda. É um tema interessante, então, para a gente falar aqui da próxima falar vez, né? Vamos marcar, porque isso é bem bacana, né? Para falar, ainda mais vocês que estão palestrando aí por fora e tal. E agora eu quero falar dos prêmios, porque eu sei que nisso tudo, né? Estúdio Luz aí com essa trajetória linda, tem muitos prêmios também, que é uma forma de reconhecimento muito bacana, né? Vamos falar um pouquinho deles, Cauê? Os prêmios são muito bacanas porque reconhecem o nosso trabalho. É uma satisfação muito grande quando a gente conquista algum prêmio. Temos alguns prêmios recentes, por exemplo, o próprio app, né, a Festgraf, a gente teve o primeiro, segundo, terceiro lugar esse ano. Uau, vocês dominaram na categoria fotografia publicitária, foi muito bacana pra gente. Esse ano no Conrado Welser nós somos entre os 30 profissionais fotógrafos publicitários, então nós conseguimos um prêmio com isso também, porque é reconhecido nacionalmente esse concurso e nós somos reconhecidos como um dos 30 fotógrafos na área publicitária com as melhores imagens desse ano. Isso foi bacana também. Que conquista, hein, Léo? É gostoso, é gostoso. Apesar que o nosso cliente, ele não quer fazer só fotografia para ganhar prêmio, né? Então a gente faz fotografias, algumas fotos para prêmios e, na verdade, a maioria da parte do nosso dia a dia não é fotografia tão interessante assim, mas é gostoso fazer. Ainda mais ver isso se tornando reconhecer demais, né? Agora, Léo, para você, o que precisa ter um fotógrafo? Qual a primeira qualidade que um fotógrafo precisa ter para se diferenciar no mercado? Como você começou essa entrevista, com muita paciência, com muita paciência. Então, a paciência é a alma do negócio. Hoje, conhecimento técnico e uma diferença hoje que se torna cada vez mais constante é a necessidade de equipamentos maiores. Hoje a fotografia digital ela teve um boom e de repente ela passou assim a exigir que você tenha um equipamento mais pesado, um equipamento mais forte. Qualquer um pode ser fotógrafo? Sim, como toda e qualquer profissão. Não precisa ser uma sensibilidade, ter uma sensibilidade, tecnicamente um olhar, não, mas é interessante que ele acabe tendo essa sensibilidade que o mercado exige. Não dá para você ser só técnico. Você tem que conhecer o que está se usando em fotografia, qual é a moda da fotografia, é uma coisa que você tem que usar. Então, você tem que ter a sensibilidade para perceber isso. Mas eu acho que técnica é mais importante. É mais importante. E para você, o que é uma boa fotografia? Aquela fotografia que você olha e fala, essa é uma boa fotografia. Como você qualifica isso? Bom, primeiro é analisar tecnicamente a fotografia, né? Descobrir os pontos importantes, o enquadramento, a temperatura de cor, como foi feito, qual foi o estudo para ser feito aquela fotografia, o porquê foi feita aquela fotografia. Eu acho que isso são algumas características que eu procuro analisar quando eu estou vendo uma imagem fotografada.
Outra coisa que eu acho bacana em ressaltar quanto a essas características do fotógrafo, hoje em dia, com essa informação, a cada dia uma atualização muito grande, para o fotógrafo hoje essa atualização sobre o que é conceito de fotografia, sobre as tendências da fotografia, sobre que tecnologia se usar para fotografia. Hoje é muito recente a fotografia digital, a máquina digital ela é recente. Então essa tecnologia envolvida ela é muito importante ser estudada. Não somente adquirir um produto, mas na verdade você precisa conhecer o que você está adquirindo. Então acho que para um fotógrafo esse é um reconhecimento, esse é uma busca de informação muito importante. Verdade. Bom, a gente tem assunto aqui para muitos programas da APP. Eu quero agradecer muito, Cauê. Você, Léo, eu sou admiradora do trabalho de vocês há anos. É muito bom bater esse papo aqui com vocês, tá certo? Obrigado. Obrigada, viu, Léo? Sucesso, Cauê. Sucesso mais Satisfação. ainda para Estúdio Luz. Muito Parabéns, obrigado. Viu, pelo trabalho de vocês. Obrigado. É sério, muito bacana. Obrigado. Tá certo? E a gente tem mais. Segura aí. A APP, como entidade representativa, atua também no sentido de buscar um mercado mais ético, profissional e fortalecido. Mas como nem tudo é da alçada da entidade e visando atender a grande solicitação do mercado, a APP Ribeirão, em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, elaborou um estudo para a edição da tabela referencial de preços de criação para o interior. E para falar sobre essa importante iniciativa, estamos recebendo os diretores da APP que participam da comissão de estudo da tabela, Carlos Eduardo Pinho e Gabriel Nogueira. Sejam bem-vindos ao nosso APP TV. Pinho, obrigada pela sua presença, Gabriel. Obrigado. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é essa tabela e como ela foi elaborada, Pinho? Bom, Patrícia, a ideia é a seguinte, a tabela já existe na capital, pelo Sindicato das Agências do Estado de São Paulo, existe uma tabela de referência que é utilizada em São Paulo. E aqui no interior, há muitos anos, as agências adaptavam a de São Paulo para o interior. Como? Dando desconto de 40%, de 50%, de 60% sobre os preços de São Paulo. Isso para poder pelo menos ter uma referência, porque o serviço de criação é uma coisa difícil de você pôr preço, né? É um produto complicado, porque é um serviço, na verdade. Então, o que acontece? A gente usava essa tabela de São Paulo. Em 2004, nós da APP criamos uma comissão para fazer uma tabela regional, tá? E fizemos um levantamento na região, quantas agências estavam praticando mais ou menos em preço, fizemos uma média, comparamos com a de São Paulo, chegamos num valor e lançamos uma tabela em 2004. Só que foi uma coisa mais, assim, mais regional mesmo, só de Ribeirão Preto. E funcionou até razoavelmente bem. Agora, esse ano de 2008, em contato com o sindicato em São Paulo, nós resolvemos fazer uma coisa mais abrangente. E o sindicato gostou da ideia, aprovou a nossa ideia, então formamos uma comissão, eu, o Gabriel, o Daniel da CSP e o Gustavo da Jardim, formamos uma comissão e começamos a fazer um estudo de valores para poder chegar num consenso. E deu certo. Fechamos essa tabela, só que nós gostaríamos que a tabela não fosse uma coisa imposta pela APP. O mercado tem que participar. Então, foi feita uma apresentação dos valores para o mercado, isso numa palestra, num auditório, e chegamos num consenso, passamos para São Paulo, para o sindicato, e o sindicato aprovou plenamente, elogiou a tabela e vai ser a tabela do interior do estado de São Paulo, não só de Ribeirão Preto. Uau, então essa tabela vai maior ser do que, né? Exato, e ela vai ser editada até pelo sindicato, não é editada pela APP. Então ela vai ser uma edição do sindicato do estado de São Paulo, das agências do estado de São Paulo, com apoio da APP Ribeirão Preto, mas com validade para todo o interior do estado. E com o apoio do sindicato dá mais importância ainda a tabela, sem dúvida, né? Sem dá uma dúvida. referência. Agora, Gabriel, essa tabela, para a gente entender a importância dela, ela mostra para a gente uma realidade, né? Dá uma garantia para quem está usando, para quem está praticando, porque se fugir dela, alguma coisa tá aí, né? O importante de seguir uma tabela é ter a referência. Quem cobra, o que costuma acontecer é cobrar muito baixo. Então, a gente tem que se preocupar em valorizar o profissional, a agência, porque só sendo valorizado a gente vai conseguir ter um serviço de qualidade
e fazer prestar um bom serviço. E só assim que o mercado cresce, realmente. É só assim. E é valorizado, Justamente. Né? E é isso, essa é a função da tabela. Não é, igual o Pinho já colocou, não é impor o preço, e sim ser uma referência. A partir desse preço, a agência sabe quanto que tem que cobrar, quanto que ela pode cobrar, e o cliente também, se ele ouvir, se ele souber quanto que uma agência tem que cobrar, ele já sabe o que a agência dele está cobrando, se é a mais ou se é a menos. E não há aquela preocupação de que está muito distante de uma realidade de São Paulo, não. Vocês têm uma referência, né? Não, sem dúvida. A gente quis trabalhar dentro da realidade. Primeiro, não é subir preço. Essa tabela, na verdade, ela não está acima do que já se pratica, tá? Ela apenas organizou o que está acontecendo informalmente. Porque todas as agências têm sua própria tabela para poder trabalhar. Então, essa tabela nossa, na verdade, ela não está nem subindo nem abaixando o preço da média. Ela está exatamente dentro da realidade. Só que todas as empresas terão liberdade para praticar a tabela, como preferir. Porque a APP ela é uma associação, né? Associação dos Profissionais de Propaganda. Então, ela não tem nem a configuração jurídica de um sindicato, ela não tem poderes nesse nível. Mas como Ribeirão Preto não tem outra representatividade, só a APP na área da comunicação, da publicidade, porque, por exemplo, no Brasil existe a ABAP, existe a ABA, existem várias entidades na área de publicidade. O próprio sindicato, né? Em Ribeirão Preto só tem a APP. Então, a APP acabou, até por questão de necessidade, fazendo o papel de todas as entidades. Puxou realmente essa responsabilidade. Porque o mercado começou a exigir. E a APP foi assumindo e foi fazendo, modéstia à parte, nos últimos 6 anos, vem fazendo muito bem feito. Tanto é que é um exemplo hoje no Brasil todo. A APP Ribeirão é usada como exemplo em todo o Brasil. Então a APP começou a assumir algumas áreas que não eram dela, mas assumiu e tem feito bem esse papel. Lógico que sem invadir também a área dos outros. Tanto é que você vê, o sindicato nos mandou um e-mail, até ficamos muito felizes, nos mandou um e-mail elogiando muito integralmente a tabela, não mudou um valor e já vai editar, a edição é deles, inclusive, a gráfica toda do sindicato, com a nossa tabela. Muito bom. E vocês já apresentaram para os associados da APP, né? Já teve Como foi? Teve uma reunião, uma apresentação, né? Onde a comissão teve uma convocação para todos os associados, todas as agências profissionais, e participaram dessa apresentação todo o perfil de agência. Então, desde a pequena até a grande, o profissional liberal também, ele participou. E houve um consenso que a tabela estava, sim, de acordo com aquilo que deveria ser cobrado. Então, ela teve um aval não só da comissão, e sim de todo o mercado que participou da confirmação que é o que deveria ser cobrado. Bom, e ela vai ser lançada no dia 4 de julho no FAM. Isso, né? Durante o FAM ela vai ter o lançamento oficial dela e que aí o mercado vai ter mais contato com ela. Bom, você já tem uma expectativa para isso, de como vai ser? Nós, na verdade, a gente pensou em fazer um evento específico para o lançamento da tabela, mas em primeira mão a gente vai fazer esse lançamento no FAM, que já é um evento que já existe, né, que já ia acontecer. Então nós vamos fazer o lançamento no FAM para o mercado, mas em seguida já faz parte da nossa estratégia fazer um trabalho de apresentação para o meio empresarial, inclusive, para os clientes. Então, existem várias ações que já estão planejadas que a gente vai comunicando com o passar do tempo para apresentar da melhor forma possível, para realmente que ela seja utilizada. A gente não quer que seja um documento para ficar na gaveta, entendeu? Então, a gente quer fazer uma apresentação assim, que o próprio cliente passe a utilizá-la também. Muito bom, entendeu? muito bom. Bom, ela lançada vale até quanto? A gente tem uma data aí de validade da tabela? Como isso funciona? A gente vai perceber como que ela vai ser, né, recebida no mercado, mas assim como tudo, né, ela vai ter as suas correções, mas eu imagino que não tão breve assim, né? Por um ano, pelo Dure menos. aí pelo menos por um ano. Por um ano. Bom, então os associados da APP vão ter essa tabela nas mãos, né? Bom.
E só como comentário, quem já conheceu de 2004, muitos valores estão abaixo dos de 2004. Não que ela estivesse errado. É que o comportamento mudou, a concorrência aumentou, e isso é bom para o anunciante, para quem está pagando. Então, alguns valores ficaram mais ou menos equivalentes, outros tiveram alguma diferença para cima, mas a maioria até abaixou alguma coisa, entendeu? Então, quer dizer que nós precisamos fazer, não é uma tabela para falar também, a gente fala muita palavra tabela, mas não é aquela, a gente evitar que seja aquela coisa assim, custa tanto e acabou. Ou então, custa tanto, mas te dou 90% de desconto. O próprio nome diz, né? Tabela referencial. É uma referencial. E muito dentro da realidade. Não foi feita para barganhar. Porque, às vezes, tem produtos que lançam uma tabela e falam assim, mas te dou 80% de desconto, 90%, então não precisa ter tabela. Exatamente. Então, joga fora a tabela. A nossa está bem dentro da realidade, do que já está sendo pago, entendeu? Só que deu uma equalizada nos valores. Muito bom. Então, a gente vai acompanhar também o lançamento da tabela e você vai ver juntinho com a gente. Obrigada, viu, Pinho? Obrigado pela sua presença aqui, explicando para a gente esse ponto que é muito importante da tabela referencial. Obrigado e conte com a gente por precisar. Obrigada, boa semana para você também, Gabriel. Obrigada, volte aqui sempre, tá Pode certo? deixar, obrigado. E no próximo bloco, o presidente da APP, Tony Valente, recebe os diretores executivos da APP Ribeirão para falar sobre a atuação da entidade na região. Não sai daí, eu espero você.